Boa noite, bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Sandra Madureira e esse é o canal Voz Conservadora. Hoje é 11 de abril de 2022, segunda-feira, 19h30. Você é nosso convidado especial para estar conosco, se inscrever no canal, dar o seu like, dar o seu joinha, curtir, compartilhar e dividir essa bênção conosco. Ajude o canal a crescer. Eu também quero te falar que o canal Voz Conservadora está com um sorteio maravilhoso esse mês. Não esqueça de se inscrever lá no canal e dar uma olhadinha lá como é que você faz para ganhar uma Bíblia linda, a Bíblia Sagrada Leão de Judá. E você também vai ter uma surpresa com um mimo surpresa. Então esteja conosco nessa live, faça suas perguntas, seus comentários e aproveite esse podcast conosco. E hoje, especialmente, Voz Conservadora trazendo sempre pessoas especiais, projetos, ONGs, segmentos da cidade de Peruíbe. Hoje temos conosco Anne Afonso, nossa convidada querida especial desta noite. Nossa convidada, Anne Afonso, é formada em contabilidade, sociologia, ela é especialista técnica em estética visual no ramo óptico visual e também ela é empresária aqui na cidade de Peruíbe, na loja Concerto de Óculos Anne. Concerto de Óculos Anne. Então você também, quando vier a Peruíbe, quando estiver aqui no bairro Estação, poderá aparecer ali na loja da Anne e conhecer o projeto e também conhecê-la pessoalmente. Anne, eu me sinto muito honrada com a sua presença. E o nosso podcast ele tem esse objetivo de informar as pessoas sobre o trabalho de empresários, comerciantes e também projetos sociais que eu sei que você também faz parte. Então eu quero começar já te perguntando, né, sabendo um pouco disso, desse trabalho, nas nossas conversas de bastidores, de vizinhas aqui do bairro, né, além desse aspecto técnico. Eu quero começar te perguntando sobre o motivo de você ter escolhido esse tema, Veja a Vida com Outros Olhos. Bem, esse é um tema que eu já venho trabalhando ele há alguns anos. Conforme nossa conversa fosse alongando, né, eu conto para vocês, né? Sim. Mas Veja a Vida com Outros Olhos, eu acredito que é exatamente o termo. Nós precisamos enxergar o mundo, principalmente nós agora. Passamos esse momento tão difícil, Sandra. Esse momento tão assim, em que todos nós ficamos fragilizados. Atípico, né? Por uma pandemia. Exatamente. Nós precisamos mudar o nosso olhar. Até eu coloquei aqui um formato do nosso trabalho, eu acompanho a Sandra aqui nas redes sociais, um formato assim um pouco mais sério. Eu coloquei uma flor azul aqui, né? E até meu esposo comentou, você vai colocar uma flor azul? Eu falei, vou, porque é a cor da alegria. Nós precisamos enxergar através das lentes, não só dos nossos olhos, do óculos, enxergar o mundo de uma forma melhor. E eu acredito particularmente que nós precisamos ampliar nossa sensibilidade. Como é que a gente amplia? Talvez deixando as verdades chegarem numa sensibilidade. Como você vai chegar na sensibilidade? Tudo que nós vivemos, nós temos a sensação, né? A sensação que bate, que sente. Então, eu acredito que nós precisamos ampliar o lado da espiritualidade. Sim. Que seria o oposto do materialismo. Só isso. Passa a viver a matéria, que nós temos a necessidade dela, porém, amplia a partir do momento que você deixa o lado espiritual tomar a sua sensibilidade. Assim você consegue formar seus filhos com uma moralidade maior, junto da tecnologia, uma série de outras coisas, mas você vai dando pontos mais para criar realmente pessoas melhores. Sim. Esse e somos corpo, alma e espírito, né? Total. Somos conservadoras, somos cristãs, então Exatamente. Com certeza sempre no nosso podcast nós levantamos esse tripé, né? Deus, pátria e família. Totalmente. Porque acreditamos nessa formação, né? Acreditamos. Nesse formato de criar o ser humano. E Veja a Vida com Outros Olhos é também uma maneira hoje, nesse podcast, de você prestar atenção também em você e naquilo que está acontecendo ao seu redor.
A Anne, ela é empresária no ramo óptico. Então, nós vamos fazer algumas perguntas técnicas, mas também vamos conversar um pouquinho sobre o projeto social. Podemos começar com ele? Pode ser. Podemos. Vamos Conta começar. um Eu acho pouco. que ele é mais bonito, né? Vamos Sim, falar ele é assim. leve, né? Leve. Acho que é interessante. Então assim, tem uma determinada... todos nós precisamos cuidar um pouco mais da nossa saúde, né? Seja ela física, mental e espiritual. Tá? Isso é ponto pacífico. Muitos de nós, até por acomodação, nós nos abandonamos. E assim, esse é um ponto que eu acho que todos nós precisamos fazer alguma coisa para o mundo, né? Veja Deixar a vida um legado. Exato, deixar o legado com as suas ações, o seu exemplo, a sua forma de fazer as coisas, né? Estar aqui hoje para mim é um prazer muito grande, porque eu, ao conhecer a Sandra, não é jogar confete, eu realmente vi algo diferente, eu vi o trabalho que é feito aqui no bairro e me interessei. E eu sou uma pessoa que, eu contei para ela, eu sou idealista, então eu vi. E na época em que, alguns anos atrás, eu morava na cidade de Serquilho, né, interior de São Paulo, 140 quilômetros de São Paulo, próximo a Sorocaba. E nessa época, eu já preocupada, né, eu trabalho no ramo óptico há alguns aninhos, pessoal. A gente não gosta de falar muita idade. Uns 30. Uns 30 anos, um pouquinho mais de 30 anos no ramo óptico, né? Que eles são rápidos, eles fazem as contas rapidamente. Rápida, então. E aí foi uma herança do meu pai querido, que com certeza sempre está comigo em pensamento, em sentimento. E foi mais uma herança que ele me trouxe, além do lado espiritual, né? E nessa época, eu tinha um projeto de que eu vejo que as pessoas não se cuidam, as pessoas não vão no médico, não vão verificar se a acuidade visual. E antigamente, as professoras, quem é professor vai se lembrar, e os mais velhos, elas faziam, né? Elas verificavam se a criança precisava usar óculos e encaminhava. Algumas hoje fazem, mas são raríssimos. Não está, parece que não está mais no Parece que a escola estatuto. perdeu um pouco esse cuidado, né? Perdeu. Juntamente com a família, observar a criança como um todo. Como um todo. Então, e aí na época, né, eu tinha um projeto de cuidar das crianças. E na cidade de Serquilho, que hoje gira em torno de 48 mil habitantes, na época eram uns 45, alguns aninhos atrás, eu tinha uns 10 escolas. E eu conversando com uma assistente social de uma empresa, uma grande empresa, Cipatex, muito querido, meus amigos lá da Cipatex, da Pirelli também, tem que falar, porque realmente eles fizeram um trabalho maravilhoso. Quem sabe alguém aparece aí quem na live, sabe, né? E a Eliana lá da Cipatex, ela comprou a minha ideia e levou para as pessoas responsáveis, e eles prontamente entraram em contato comigo. Na época, nós formamos uma equipe e fizemos acuidade em todas as crianças das 10 escolas. Olha só. Isso levou 6 meses. E nós íamos na escola, uma equipe, cuidávamos, verificávamos, fazíamos uma pré-seleção. Diante dessa pré-seleção, o que aconteceu? Nós selecionamos crianças que tinham uma médica também que entrou no projeto, porque todos foram convidados, né? Entrou no projeto e a médica fez os exames adequados, prescreveu as receitas. Nós entramos com a nossa questão de fazermos o custo para a empresa, porque isso é importante também. E todo um trabalho voluntário. Sim. Também, né? E a empresa foi lá e comprou. Eu me lembro que, na época, foram feitos mais ou menos 900 óculos para 10 escolas. Só que não eram só graus. Contemplando crianças de qual idade? Ia dos 8 anos até a fase adolescência, mais ou menos. Mas assim, aquela fase que ainda dá para a criança, para você trabalhar. E eu me lembro na época que eles choravam no dia de entregar os óculos, eles enxergavam. Então, esse foi um projeto que realmente eles enxergaram a vida com outros olhos, porque eles enxergaram através das lentes do sol. Sim. Eram crianças pobres e que essas empresas não tiveram realmente, assim, em nenhum momento, eles tiveram, na verdade, o que eles tiveram foi amor. E nós pudemos desenvolver isso. E foi um projeto realmente que ilustrou a nossa vida de uma forma. E daí o convite. Se alguém, em algum momento, eles mesmos, né? De repente nos assistindo, quem sabe né? Eu estou numa região hoje um pouco precária e com certeza com uma necessidade muito grande, porque nem todo mundo consegue pagar um exame de vista. Isso é importante nós falarmos. Sim. Né? As pessoas acabam se acomodando, Sandra,
tá? E não ir até no médico, porque, infelizmente, às vezes ficam na fila do SUS, mas veja, o SUS às vezes não é que ele não consegue, ele não comporta, né? Atender a todos. É a todos, não tem. E nem todo mundo tem condições financeiras de pagar. E aí vai lá e fica. Então, e assim vai. E nessa época, isso já faz alguns anos, nós já víamos esse projeto. Hoje, eu acho que ele está mais vivo ainda, depois que você me convidou aqui para falar. Olha só, quem sabe a gente vai Deus aí está preparando um caminho aí para fazermos algo. É isso. Um projeto em Peruíbe, né? Já em que Peruíbe. você está aqui há 6 meses. Exatamente. Na verdade, Peruíbe, eu já moro aqui há 14 anos. Morar. E já tive ótica aqui na cidade de Itariri, né? Que eu sou da região. Só que por um período eu me afastei, um pouco antes da pandemia. Fiquei na cidade do Rio de Janeiro por 2 anos lá, foi uma fase, e retornei o ano passado. E nesse momento, aí como você fala, Deus, né, vai nos encaminhando. Deus vai direcionando, eu acredito muito em Deus, coisas. Sou muito devota de Deus, e realmente ampliou e nós estamos aqui. Anne, eu não sei, assim, hoje como está esse trabalho nas escolas, né? Eu não sei, depois da pandemia, se os professores estão conseguindo, porque houve um prejuízo muito grande, né, pós-pandemia. Então, os professores têm que correr muito com o trabalho para que a criança aprenda em pouquíssimo tempo tudo que ela perdeu nesse período. Sim. Mas eu acredito que as escolas tenham, sim, esse cuidado com o todo da saúde da criança. E que sempre que percebem, acabam chamando a família e pedindo, né? Falou, olha, talvez ela não esteja enxergando direito, talvez, né, tenha alguma dificuldade. Eu tive um caso da minha família, bem rapidamente. Sim, a gente vai conversando, vai lembrando aqui, né? Ao vivo é assim. Podcast é Tem assim. um sobrinho querido aí, né? E ele, quando criança, ele falava pra mãe, né? Da minha cunhada. Que ele não enxergava. A mãe falava, que bobagem, ele quer usar óculos por causa de fulano. Que bobagem. Ele nunca deu bola. Quando ele chegou a uma certa idade, com seus 24, 25 anos, que ele foi trabalhar, ele estava com um problema seríssimo, né? E aí ele realmente, desde lá, ele vem cuidando. Passaram-se anos, hoje ele é casado, tem um filhinho. E esses dias, nas férias, o filhinho ficou com a gente aqui, que está com 7 para 8, porque a criança até os 7 anos, ainda, os médicos ainda segura um pouco para fazer o grau, só se for alguma coisa muito grave, porque ainda está formando, né, a córnea e tal. E eu observei os olhinhos dele e falei, eu chamo meu sobrinho de filho, né, filho, os olhinhos do Miguelzinho estão iguaizinhos ao seu. Por que você não vai no médico? Tia, será? Não, né? É muito cedo, os pais acham isso. Sempre assim, mas tudo bem. Aí depois, passaram-se 2 semanas, ele foi para a escolinha e a professora falou que ele não enxergava nada. Aí realmente voltou e ele estava com um grau. Então é isso. Eu acho que nós precisamos abrir, né? Os pais precisam abrir essa questão, observar as crianças, se elas estão, porque elas estão muito em cima, porque hoje nós estamos na era do celular, do computador. Todas as crianças têm celular, qualquer característica diferente, você precisa observar e ir atrás, não deixar passar, né? Obrigada, Euseni. Sim. E também, assim, o ramo óptico, ele cresceu muito. Os óculos ficaram bonitos, né? Hoje, as pessoas querem usar um óculos, né? Esses grandes que ficam bonitos, que virou um acessório. Embelezam o rosto. Virou um acessório. Virou um acessório também. Então, às vezes, a criança fala que não está enxergando só para o adolescente, para usar, mas é muito importante que os pais estejam atentos, professores também, os locais, né, na sala de aula. E assim, outra coisa que é muito comum, e aqui, apesar de eu ter uma livraria, as pessoas perguntam muito sobre óculos. Tem óculos? Tem óculos de sol? Eu vejo assim que algumas pessoas também procuram esses óculos de grau. Aí é uma pergunta também para uma especialista. Esse óculos que a gente compra, às vezes, para quebrar um galho, que às vezes vira definitivo, né? O que você pode dizer sobre isso? Pois acho que esse é um dos maiores problemas que
as pessoas depois dos 38 anos acontece, porque é assim, quando você chega a uma certa idade, nós não precisamos fazer exercícios no organismo, os nossos olhos também precisam de um exercício, né? E ele precisa, a maior parte de nós precisa usar as lentes corretivas para uma leitura. E as pessoas, elas se acomodam comprando esses óculos prontos. O problema desses óculos é que eles não têm nenhuma medição, são colocados aleatoriamente. Mesmo que você ache que você foi no médico, o médico te falou que é tal grau e você vai lá e comprou, ele é de plástico. Ele é plástico. Mas ele quebra um galho assim numa emergência? Então, aí ele só virou uma lupa de plástico. Uma lupa. E essa lupa de plástico não tem ultravioleta. Então, por exemplo, se você estiver na varanda da sua casa e bater um sol e você estiver lendo com aquele óculos, ele passa a ser nocivo para você. E uma série de outras coisas. Então, esse tipo de óculos é um óculos assim que particularmente nós da ótica, nós nem podemos vender na ótica, que a vigilância sanitária vem e eles sempre vêm, olha, o que vocês estão vendendo? Nós temos todo um critério, né? E infelizmente o ser humano tem essa questão da acomodação. Quando ele compra esse óculos, ele se acomoda. E aí porque ele de certa forma te ajuda a enxergar melhor. Não, é porque é uma lupa. Você lupa. pega uma lupa e você está enxergando, entendeu? Às vezes não é o seu grau. Você não sabe o grau que tem na lupa, ela simplesmente ampliou. E aí você acha, não, é 2 graus, é 3 graus. Eu já tive essa experiência. Os clientes chegam ali e falam, meu grau é 2. Eu falei, 2 o quê? Como você sabe? Né? Então, porque nós só podemos fazer óculos com a prescrição de um médico. Sim. E tem todo um processo, nós temos ali livros, nós temos toda uma questão que é séria. A ótica, ela tem o mesmo papel que uma farmácia quando prescreve um remédio. E aí as pessoas, infelizmente, elas não levam muito a sério isso, Sandra, é uma pena, né? Às vezes a gente vê até criança usando, né? E aqueles solarzinhos? Sim. É uma coisa assim muito esses importante. Decorativos. Coloridinhos. Tem cores que são prejudiciais. Por exemplo, uma cor amarela. Quem que não gosta de usar o amarelo? Ele abre a sua retina. E se você usar um óculos com lente amarela, dependendo, pode até, não digo que queimar totalmente a retina, mas vai prejudicar a sua visão. Dependendo da frequência, e a gente acha né, bonitinho. Ai, coloca. É melhor não usar nada. Melhor não usá-lo. Anny, nós temos algumas pessoas nos acompanhando aqui, né? Toda segunda-feira nós temos alguns amigos, irmãos em Cristo, que estão sempre conosco. A Idelma é uma delas. Boa noite, Idelma. Um beijo para você. Obrigada por estar conosco nessa noite. O Isaac, a Daniela Almeida, o Orlando Silveira. Tudo bem, seu Orlando, como está? Boa noite. A Beatriz Pereira também sempre nos acompanhando aqui, nos prestigiando às segundas-feiras. Eusani Monteiro, Douglas Borges, Carolina Falcão, Luiz Magno, Patrícia. Tem parte da equipe aqui, Voz Conservadora do canal. Esse grupo aqui é top. São todos voluntários nesse projeto. Estamos sempre juntos todas as segundas-feiras. Chegando perguntas também, Anny. Vamos lá. Né? Vamos lá. Se estiver na nossa alçada. Sim, com certeza. Já chegaram 2 perguntas aqui. Uma delas, como prevenir o glaucoma ou a catarata? Então, essa é uma questão que não compete, talvez, a nós, porque nós trabalhamos mais com a parte ótica, na parte técnica, né? Isso é uma questão de uma patologia, né? Então, quem poderia responder essa questão realmente é um médico, né? Porque nós estaremos aqui fugindo da nossa alçada, né? A catarata, ela se desenvolve, infelizmente, né? Tá aí existem cirurgias que são rápidas, são simples, o glaucoma, tem uma série de situações que nós, até na nossa experiência, nós temos assim, um pouco de conhecimento não específico, né? Só por experiência. Técnica só. Mas a técnica de qual é o óculos que você vai se utilizar quando o médico te prescrever o tratamento. Nós só podemos ajudar no tratamento, como uma farmácia, né? A farmácia, você vai no médico, o médico te prescreve lá uma receita, você vai na farmácia, compra o remédio. A ótica tem esse cume. A diferença é que são diversos tipos de lente para cada problema. Esses 2 casos específicos são casos de patologia que não está, infelizmente, né? Gostaria, pessoal, mas não está na nossa alçada. Eu estaria invadindo um assunto que eu não tenho
a competência para responder. Talvez aí convidarmos um oftalmo, Exato. né, para Aqui na cidade existem ótimos, excelentes, né? Sim, para responder essas perguntas um pouco mais da patologia mesmo. Sim. Uma outra pergunta, Anne, como cuidar dos óculos? É melhor comprar outro ou compensa arrumar o antigo? Olha que pergunta legal. Bom, aí eu vou ser bem objetiva. Até vai ao encontro do trabalho que eu estou fazendo, né? Porque, como eu falei, eu tenho alguns aninhos aí de ótica, já trabalhei em várias áreas, tá? Trabalhei já em laboratório, confeccionava lentes, já fui vendedora de armações, né? Nesses aninhos aí que a gente tem. E eu acho que compensa sim, dependendo você arrumar o seu óculos. Depende muito. Nossa loja em especial, já que nós estamos falando de ótica, chama Concertos de óculos. Anne. Anne. Por quê? Nós observamos, inclusive na pandemia, né? Nos primeiros meses da pandemia, eu estava numa cidade lá no Rio de Janeiro que não podia abrir, né? Mas os clientes me abordavam no WhatsApp. E eu consertei muitos óculos. Depois eu vim para São Paulo. São Paulo já era liberado, porque o óculos, a ótica, ela entrou depois como serviços essenciais. Serviços essenciais na Imagina, saúde, um né? médico injetar, cuidar de um paciente e o óculos dele quebrou. Então, realmente, são serviços essenciais, né? E aí as óticas puderam abrir. Mas nessa época, nós percebemos o quanto as pessoas usaram mais, porque ficaram mais em casa, leram mais, assistiram mais televisão. Uma amiga minha mesmo ontem, que eu entreguei um óculos, ela precisava de um óculos para longe para chegar aos filmes e o multifocal, porque tem as dissonâncias, né? Enfim. E eu acho que dependendo da armação, dá para arrumar sim, você fica com ela. E é importante, veja, não é conversa do vendedor. É você ter um segundo óculos. Porque quando quebra um óculos, às vezes você fica desesperado. Tem casos que você aguenta ficar sem um óculos. Mas tem casos aqui que a pessoa chega desesperada. Chegou uma pessoa aqui hoje de manhã até para mim, desesperada. Meu óculos quebrou, ele quebrou, o que eu faço? O que eu faço? A pessoa tem um grau alto. Então, né? às vezes, assim, para ajudar ela, né? Assim, nós tentamos fazer de tudo mesmo. Até quando eu tenho assim, que vai demorar para ajustar ou fazer alguma coisa, nós emprestamos algum parecido, próximo, enfim, nós fazemos de tudo aqui para ajudá-la, porque nós temos amor pelo trabalho. Mas, na verdade, o que a pessoa precisa ter vai lá, pessoal, arruma seu óculos e depois, na medida do possível, do seu tempo, faz um segundo óculos, sempre tenha dois. Mesmo que seja um com um grau próximo. Reserva. Vamos supor que o seu grau mudou, né? Faz o novo e fica com o antigo, não joga ele fora. Deixa ele lá guardadinho, porque se quebrar o novo, pelo menos o antigo, é um grau próximo que você aguenta às vezes 1 ou 2 dias para confeccionar uma lente, porque tem lentes que são prontas e você pode fazer na hora, mas tem lentes devido ao grau e para ficar mais finas, que é um assunto bem legal, a gente pode deixar para um outro dia, porque é muita coisa para falar. Isso é um assunto que eu gostaria de falar, mas em outro momento. Ajudar as pessoas a saber o que elas estão comprando, o que elas estão fazendo, né? Porque você simplesmente chegar e usar um óculos por usar, não. Então você precisa ter um óculos que você vai se sentir bem. E o seu óculos do dia a dia, se ele quebrar, é um problema mesmo. E tem também a questão de quem usa óculos continuamente, a questão do óculos de sol, né? Sim. A importância de ter um óculos de sol também com o seu grau adequado. Sim. Se você me permite, eu vou até falar um assunto assim, puxando até daquela questão que eu falei sobre os óculos prontos, né? Sim, do ultravioleta. claro. Se você me permitir, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Porque nós moramos numa cidade praiana. Eu vou falar. Graças a Deus com sol sempre. Sempre, E mesmo quando ele não está o sol, né? Que esteja o mormaço. O mormaço, ele ataca os raios ultravioletas tão ou mais forte do que o sol. Então, assim, mesmo? Sim. Então, por exemplo, você quando faz um óculos numa ótica, mesmo que ele seja branco, né, ou com antirreflexo, ou com as lentes solares, todos os óculos que são confeccionados na ótica, da sua ótica de preferência, eles têm ultravioleta. Então, quando você sai no sol, ele tem a proteção. Porque nós não vamos para a praia, nós não andamos, nós não precisamos passar um protetor. Por exemplo, pessoas que têm excesso de melanina, até que esse excesso de melanina, ele ainda pode usar um fator 8, 12. Eu, por exemplo, tenho que usar o fator 30, quando eu estou muito clara, né? Mas tem épocas em que eu preciso um fator maior.
Sim. Então, todos os óculos eles têm um fator bom, adequado para você usar. Mas existe uma lente, que eu gosto de falar dela, não pela lente, porque existem marcas. Nós não estamos aqui para falar das marcas. Existe uma lente que é um sistema... da qualidade da lente. O que é a lente? Porque existem lente cristal, que no passado se usou muito. Existem lentes acrílicas, lentes policarbonatos. E uma lente que ela abrange, e elas podem ser da cor que for, que são sistema de fotossensível. O que é o sistema de fotossensível? São aquelas lentes que o pessoal diz assim, aqui eu saio para o sol, escurece, e eu entro dentro de casa, ela fica branca. O que é essa lente? Essa lente é uma lente que ela tem um fator de ultravioleta maior. Então, por exemplo, aquele fator que eu uso, eles podem usar 12, 8, eu uso 30, é 100. É 3 vezes mais. Olha então, só. essas lentes, elas são importantes para que a gente use e que elas tragam realmente uma proteção. Por exemplo, só mais um detalhezinho antes de passar para aí, que eu estou vendo que está chegando algumas coisas. Né? Chegam algumas perguntas aqui. Mas rapidamente. Então, por exemplo, você está lá na praia, que nem você falou, embaixo do guarda-sol, no mormaço, você está queimando. Né? A gente pensa que não, mas está queimando, você tem que passar o protetor. Sim. Quanto mais essa lente escurece, mais o raio é nocivo. E aí você está embaixo e a lente vai ficando escura. E você enxerga tudo branco com essa lente. Então, essa lente é uma lente do futuro. Se você estiver dirigindo o seu carro, ela não vai escurecer, porque ela não é um óculos de sol, mas ela é uma lente que se você colocar o rostinho para fora, ela vai escurecer, porque o vidro do carro tem ultravioleta. Ela só protege os seus olhos como um protetor. Sim. É importante as pessoas saberem disso, porque muita gente compra pensando que é óculos de sol. Clara, beleza, compro 2 em 1. Você está comprando um fator de lente com ultravioleta superior a todos. Todos que são vendidos já comportam, mas essa lente tem esse fator. Essa tecnologia tem quanto tempo? Mais ou menos uns 30 anos. Já tô até mais. Olha, quando eu entrei na ótica já existia, então eu acho que é mais. Um pouquinho mais. Eu acho mais, só que claro que ela foi se aprimorando, então tem vários tipos, para lentes acrílicas, para lentes cristais, que aí já é um outro fator técnico que não vem ao caso agora, né? É muito caro. Infelizmente, elas são um pouquinho acima do valor mesmo. Mas eu acredito que elas vão ser as lentes do futuro. Sim. Eu acho que vão ser aquelas lentes que todos vão precisar usar. Infelizmente, devido às mudanças climáticas do nosso planeta. Infelizmente. Anne, e assim, eu vou falar de mim agora, assim. Eu tive uma catarata precoce aos 30 anos. Sim. Hoje eu tenho 60. Sim. Então, aos 30 anos eu fiz essa cirurgia de catarata. Sim. Que felizmente foi, assim, de muito sucesso, mas foi uma catarata, né? Sim. Hoje eu percebo, assim, na conversa informal com algumas pessoas que é bem comum, assim, pessoas jovens com catarata. Eu não sei se por causa disso ou não, mas eu, por exemplo, quando chove, quando tá chuviscando, durante o dia, eu tenho maior dificuldade para enxergar nesse dia que tá meio nubladinho, ele não tá exatamente claro a luz do sol, mas a luz dessa neblina. Eu tenho maior dificuldade para enxergar. Isso tem a ver... Então, conforme eu falei no começo, na verdade, quem poderia explicar melhor é um médico. Mas assim, claro. Eu posso falar alguma coisa da minha experiência, porque na verdade a cirurgia da catarata é trocado, né, a lente, a lente, né, é colocado uma lente. Então, cada organismo reage de uma forma, né? Às vezes a pessoa chega na ótica que a lente está virada, aconteceu, é muito, muito, muito difícil, porque essa cirurgia é tão rápida, ela é tão maravilhosa. Eu vou contar, meu pai sempre foi uma pessoa à frente, né? E nós viemos a trabalhar no ramo de ótica porque ele tinha 23 graus de um olho. 23 graus de um olho. Ia muito para a ótica e, em um determinado momento, ele foi convidado a trabalhar no laboratório. E ele usava já lente na época, alemã, não, só alemã, só lente para longe, de 23 graus, e depois ele usava multifocal ainda. Ele usava ela e depois usava grau ainda, ele tinha que ter essa lente. Né? Fez a cirurgia da catarata do outro olho, e na época em que
e que nós vivenciamos tudo isso, ele falou assim, essa cirurgia é maravilhosa, no futuro vocês vão fazer elas em 5 minutos. Ele falava isso. E hoje eu vejo. Sim. Realmente, você vê aí nos relatos que a gente vê aí... São muito rápidas, né? Então, assim, é importante você ter uma pessoa de confiança, ou então quando você vai em locais públicos que realmente tratam a gente corretamente e fazer tudo que os médicos prescrevem. O importante, já que você falou, quando você sair de uma cirurgia dessa, saia com óculos de sol. Tá? Olha com aí, gente, ultravioleta. Uma dica importante. Já que você está falando, tem um caso de uma amiga da família, ela era enfermeira, inclusive, olha que coisa, enfermeira. Ela fez a cirurgia, esqueceu que tinha feito a cirurgia, porque foi muito fácil, foi para a feira, embaixo de um sol. E, infelizmente, a cirurgia dela, houve um problema e ela realmente perdeu a visão. No caso dela. Só que ela foi consciente, ela falou, meu Deus, o que eu fiz? Então, quer dizer, fez a cirurgia, 4, 5 dias o médico pediu para ficar em casa, fica, não faz esforço, faz não o repouso necessário. Fazer. Só porque foi fácil e rápida, não quer dizer que não precisa dos cuidados, tá? Sim. Mas é aquilo que nós estávamos conversando há pouco, né? O brasileiro tem muito a aprender nesse sentido. Muito. Por outro lado, também eu percebo que a palavra de um médico, ela tem um poder, assim, especial, né? Então, se o médico falou tá para algumas pessoas, aquilo ali vira uma lei, uma regra para a vida. Exatamente. Em compensação, existem algumas pessoas que são dispersas, ou vou usar a palavra relapsas, que acabam se acostumando com um óculos que deveria ser provisório, ou, né, numa situação, quebrar um galho ali, e aquela situação acaba se acostumando e aquele óculos vira definitivo. E a pessoa só percebe quando ela está quase perdendo a visão. É isso aí. E deixa passar anos e anos. Aí quando você chega para fazer o exame, dobrou. E aí, porque principalmente nós aqui vemos, né, as pessoas chegam, quando eu vejo o grau muito alto, aconteceu com um amigo aqui também de Peruíbe, né, há pouco tempo. Ele ficou muito tempo sem ver, se ele estiver assistindo, ele sabe. Eu conversei, quando eu vi o grau dele, eu falei, ai amigo, você vai sofrer um pouquinho, mas você demorou muito para ir. Ah, não, mas eu quero fazer sol de perto, eu quero só isso. Eu falei, olha, eu acho que você deveria fazer, porque ele era resistente para usar as lentes multifocais, que são muito fáceis. Eu estou com uma lente multifocal, eu enxergo longe de minha distância e perto, uma lente pequena, grande. O que importa é a questão da técnica de quem vai te atender, né? Sim. E depois de prescrito pelo médico, claro. E aí ele fez. Ele não conseguia, porque era muito grau. Aí ele teve que rever, voltou no médico, o médico falou exatamente o que eu falei. E aí ele resolveu fazer. A esposa dele convenceu ele, né, amiga? Ela também deve estar assistindo. Ela convenceu ele de fazer o multifocal. E aí ele demorou só uns 2, 3 dias. Perfeito. Se acostumou perfeitamente, está enxergando bem. Total. Nós temos um comentário aqui da Cláudia Lorena. A Cláudia, boa noite, Cláudia. Lorena, mais conhecida como Lorena. Ela faz um comentário aqui. Quase todos os adolescentes precisam usar óculos por causa do celular. E eu acrescentaria aqui computador, tablet, todos os aparelhos de tecnologia, né? É isso. Na verdade, não necessariamente usar um óculos com grau, né? Tem algumas lentes aí especiais para quem usa muito computador, né? Elas têm um filtro de ultravioleta, um antirreflexo, são camadas, porque cada lente você vê uma lente branca e são feitas camadas de antirreflexo nelas. Existe uma agora que está, isso é até... São várias possibilidades, né? Se ele não tiver o grau, ele pode se utilizar dessas lentes, que são lentes que têm uma proteção exatamente para isso. Tá? São chamados óculos de descanso? Não. Os óculos de descanso era são outra pergunta aqui sobre os óculos de descanso. Eu já falei que, na verdade, lembra que eu falei, quando chega uma certa idade, nós precisamos caminhar, fazer exercício? Nosso globo... Eu vou fazer um comentário que uma pessoa uma vez me fez, tá? Na verdade, não é uma explicação assim tão bonita quanto talvez um profissional, um médico explicasse, mas é assim, nós não temos assim uma câmera do zoom, né, da câmera. Então, ao invés do nosso globo, do nosso foco ser rápido, depois de uma certa idade ele vai assim.
e volta assim, lentamente. E isso é que Slow, ocorre. câmera lenta. Câmera lenta. Aí você precisa, você sofre, você faz assim. A vista cansada é essa. Sim, ou assim, né? Ou assim. Não, esse assim não, esse assim é para Assim? quem tem miopia. Tá. Porque a miopia já está se acentuando, então você tem que se aproximar. Sim. Mas esse, quando você começa, você tem que esticar o braço, você tem a presbiopia, amigo. E aí, exatamente, a vista cansada que as pessoas falam. Que a vista cansada é a presbiopia, que depois dos 38, 40 anos, ela começa a se manifestar. E aí é importante que você vá no seu médico de confiança, né? E traga a prescrição e faça um óculos, entendeu? O óculos vai exercitar os seus olhos. Só isso, entendeu? O adolescente continua resistente para usar óculos ou hoje em dia isso... Não. Não, hoje tá mais eles bonito. querem, Tá mais devido àquilo que nós comentamos, né? Das armações estarem mais modernas, Isso. maiores. Sim, já virou um acessório. Virou um né? acessório. O óculos virou Nós um temos acessório. conosco, assistindo Elisângela Cortez. Um beijo, minha querida. Obrigada por estar conosco. A minha amiga, nossa amiga inglesa, Valerie Anne. Obrigada, Valerie, por estar conosco. A Lorena, boa noite, Lorena. Carlos Alberto Alvarez. Pastor Carlos, obrigada por estar conosco. Ronaldo Garcia, um amigo querido também. A Sandra, esposa do pastor Carlos, amigos aqui do bairro, né? Pessoas que nos ajudam aqui no nosso dia a dia com as nossas dificuldades. E nós temos um outro comentário aqui da Beatriz. Trabalhei muito tempo em farmácia e a quantidade de óculos de leitura, ela coloca entre aspas, como chamam, era absurda a venda e muitos clientes diziam que era o que o dinheiro podia comprar no momento. Sim. Então, foi uma das coisas que eu falei, né? Infelizmente, o ser humano ele se acomoda. Existem lentes que não são tão caras, tá? E existem armações que não são tão caras. O importante é que você talvez faça uma busca melhor. Pelo menos nós trabalhamos assim com algo um pouco mais em conta, não é fazendo uma propaganda. Eu sempre me preocupei muito com isso, né? Mas eu entendo quando a pessoa fala, eu não tenho dinheiro para comprar. A gente entende isso, né? Mas também hoje é uma realidade. É uma realidade. Mas eu já te falei, é melhor você ter uma lupa. Lupa dessas manuais. E que é uma lupa só porque você usar um óculos com um grau errado, porque ele não foi feito nenhuma medição. Mas, na verdade, o certo mesmo, o correto, eu sei que é difícil, a gente sabe do problema de todo mundo aqui no Brasil, porque tem países que dão os óculos, né? Sim. Por exemplo, os óculos lindos do Harry Potter, lá pois eles são dados. São eles doados, são né? doados. Vocês sabiam disso? Então, vocês vão lá morar em Londres, tá? E vocês ganham óculos. Então, veja, aqueles óculos são padrão, mas todos são iguais. John Lennon usava os óculos do Harry Potter? Sim. É a mesma coisa, né? Então, infelizmente, mas quem sabe a gente chegar lá, não é mesmo? E aí a ótica entraria com outros papéis, né? Para ajudar. Mas, enfim, nós sabemos essa questão. Eu me preocupo muito, né, com isso. Então, nós aqui procuramos fazer a nossa parte, particularmente esse meu e do Marcos, né, mais filantrópico, né? Nós temos sim o comércio, que nós temos uma necessidade de trabalhar, mas a gente procura trabalhar com preços populares, mas eu não gosto de deixar a pessoa iludida. Porque, infelizmente, né, muitas pessoas acabam ficando iludidas, achando que estão comprando uma coisa e levando outra, Sandra. Infelizmente. É importante. Fica essa dica aí para todo mundo, né? Que se esse óculos é vendido nas farmácias ou em algumas lojas, é porque ele tem uma permissão para estar ali, né? Mas que seja algo que você realmente não utilize de forma definitiva, mas que você consulte um profissional e que através dessa prescrição você possa cuidar, zelar pelos seus olhos, né? Algo que Deus nos deu, né? Para vermos a vida com outros olhos, não só com essas lentes aqui, mas também olhar a vida de uma outra maneira, né? Olhar para o seu próximo,
abençoar a quem precisa, a quem necessita. E eu percebo assim, sabe, Ana, a equipe está aqui avisando que o nosso tempo acabou. Ai, que pena, mas tá né? bom. Mas eu percebo aqui, desde que a Anne veio aqui para o bairro, eu percebo que realmente vocês praticam o que você escolheu como tema. Sim. Né? Veja a vida com outros olhos. A prática não só em preços populares, em orientações, em auxílio, em ajuda. É muito importante que você venha conhecer esse trabalho, conhecer um pouco mais da Anne também. E quem sabe nós ampliarmos aí para um projeto social. Quem sabe, para a cidade de Peruíbe. Quem sabe em parcerias com escolas. Aí, investidores que queiram ajudar. Com empresas, com igrejas, sim. Não é verdade? Então, eu tenho, assim... no meu histórico, a gente tem um trabalho que a gente faz aí em alguns bairros aí que a gente aborda, né? Nós levamos a um pouco dessa... Tem um projeto aí que eu faço que é diferenciado, além da ótica que nós temos aqui na rua João Bestir, né? Aqui próximo, 153, aqui na dita rua da... A Rua da Feira de Domingo, bastante conhecida assim. Nós fazemos 2 outros trabalhos diferenciados, tá? Nós temos uma equipe que leva nos bairros, nas associações comerciais, nas igrejas que aceitam. Nós levamos e fazemos ali, nessa equipe, eles fazem a acuidade, cuidam, verificam se a pessoa precisa do óculos, né? E nós orientamos muita gente assim. E tem um outro trabalho que nós fizemos, e nós desenvolvemos há um tempinho atrás, que eu acho também muito importante, antes da pandemia. Eu verificava que as pessoas tinham dificuldade, aqueles acamados, alguns clientes meus aí acamados, meu querido amigo aí, não vou citar o nome, mas muito querido, novo, ficou paraplégico, enfim, não podia mais caminhar, e eu ia na casa dele. Então eu desenvolvi a ótica Volantiani há muitos anos atrás. Só. Foi, acho que uns 14 anos atrás. E eu desenvolvi isso, então, ao invés de você ir até a ótica, ao invés da ótica, você ir até a ótica, a ótica vai até você. Só que na pandemia isso se ampliou. Então eu tenho também essa slogan. Se você precisar da ótica, às vezes você tem um pai e uma mãe não consegue vir. Eu tenho toda uma estrutura que eu vou até a pessoa. E principalmente, Sandra, como você falou, né? Eu sou muito idealista, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre isso. Eu sei que nosso tempo já estourou. Que eu sou muito idealista. Fiz a minha faculdade de sociologia, estava contando para ela. Eu deixei de dar aulas na época, porque na época eu não podia dar aulas à noite e trabalhar. Eu não tinha como me preparar, porque eu tinha que trabalhar de dia. E eu parei de dar aula na época, né? E, enfim, a vida segue, né? Como eu sou muito idealista, eu desenvolvo, eu gosto de explicar para as pessoas. Então, a gente gosta de explicar o que é tal lente, por que ela vai ficar fina, o que acontece. Esse é um trabalho que eu faço. Eu já tentei passar isso para muitas pessoas. Eu tentei profissionalizar, nesse decorrer desses 30 anos, muitas pessoas. Mas, infelizmente, às vezes as pessoas não estão procurando uma profissão, elas estão procurando só um emprego. Né? Então, se às vezes a gente estiver procurando uma profissão, a gente tem que se aprimorar, tem que estudar, se dedicar. Tem que mudar, né? Então é isso. A gente faz esse trabalho aí, além de nós trabalharmos aí com todos os tipos de lente, como foi falado, nós trabalhamos com essa questão dos bairros nesse sentido filantrópico também. Claro que nós, aquelas pessoas que precisam do óculos, pois elas acabam vindo até nós. É claro que tudo isso tem, porque nós temos um custo para tudo isso, né? Mas nós ajudamos, né? E além de tudo isso, nós vamos até a pessoa se ela tem uma necessidade. Eu acho que esse é o que eu posso fazer diante do meu conhecimento. E eu acho assim, me veio agora de falar, eu conheço muitas outras pessoas que têm muito prazer de doar e de fazer. Então, quem sabe aí não vai surgir de auxiliar, de doar. Aqueles que mais precisam, né? Sim. Nós estamos abertos aí para fazer algum trabalho, se tiver alguém que queira somar valores com a gente, porque infelizmente às vezes nós não conseguimos fazer do nosso bolso, mas nós conhecemos pessoas que ajudariam também. Sim, então com numa certeza. dessa, quem sabe a gente não desenvolve um projeto. Com certeza, tem sempre pessoas muito dispostas, né? Nosso tempo está acabando, eu espero que você tenha gostado do nosso conteúdo esta noite. Não esqueça que o canal Voz Conservadora está fazendo um sorteio esse mês de abril. Ai, que legal. De uma linda Bíblia do Leão de Judá. Tem um
um mimo surpresa, uma caneta especial. Então, para participar, entra lá no canal, siga as regras, é bem fácil e você vai concorrer a esse prêmio maravilhoso ainda no mês de abril. Eu quero muito agradecer você que esteve conosco, que participou, que fez perguntas. Não esqueça de se inscrever, é muito importante isso para nós. E eu quero muito te agradecer, Anne. Obrigada por você ter vindo, ter esclarecido. A gente sabe que o nosso tempo é pequeno, justamente para ficar com gostinho de quero mais. Quem sabe numa outra oportunidade. Quem sabe algum assunto, sim. Eu quero muito agradecê-la, honrá-la. E deixar aqui as suas considerações, pode falar do seu endereço. O podcast também tem esse objetivo de abençoar as pessoas, os empresários e todos os nossos convidados. Como eu já havia falado, né? Nós estamos aqui na rua João Bechir, 153, a Rua da Feira de domingo, né? Que todo mundo vem, né? Nós estamos aí. E temos o nosso WhatsApp também, que é o 13996263689, depois a gente pode deixar inscrito aí. E pelo WhatsApp nós fazemos esse atendimento da Ótica Volante. Se você tem uma mãe com um problema, um filho, alguém que não pode sair, nós vamos até você e pelo menos a pessoa não deixa de ter aquele brilho no olhar para escolher a armação, não colocar qualquer uma. Sim. Né? E o algo nosso, que combine com o seu rosto. E para finalizar assim, o nosso trabalho, eu acredito que o que nós temos assim nas considerações finais para fazer é agradecer primeiramente a Deus, a Jesus, né? A você, a essa equipe maravilhosa aqui, essa oportunidade de estar falando sobre veja a vida com outros olhos, enxergue a vida com outros olhos, além das lentes dos óculos, além da vida, enxergue o colorido da vida, porque a vida é muito linda. Amém. E é importante nós vivermos. Com assim certeza. Seja. Muito obrigada, Anne. Eu que agradeço. Pelo seu carinho, estar conosco. Que Deus te abençoe poderosamente. Muito obrigada por estar conosco. Deus abençoe a sua família, a sua vida, os seus negócios. Deus abençoe a equipe Voz Conservadora e a todos aqueles que nos assistem. Sejam grandemente abençoados nessa noite. Tenham todos uma boa noite. Boa noite a todos, pessoal. Assim seja. Olá pessoal, você que está assistindo hoje o nosso podcast tem uma grande novidade para vocês. O canal Voz Conservadora junto com a Atos de Livraria estará realizando um grande sorteio. Para participar só basta seguir o nosso Instagram, Voz Conservadora, marcar 3 amigos nos comentários e se inscrever no nosso canal no YouTube, Voz Conservadora. Esperamos por você e você será sorteado com uma Bíblia linda, com uma caneta e mais um mimo surpresa. Deus abençoe a todos.